Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá esta rica e abençoada vitória por mais uma noite que Deus preparou para todos nós estarmos reunidos em um só propósito, a qual Deus, Ele sempre tem falado. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está presente. E Ele está presente e tem falado comigo, e tenho certeza que já tem falado com a tua pessoa nesta noite. Queridos, eu quero já desde já agradecer a pessoa do pastor pela confiança. Trago aqui a saudação do meu pastor Estevaldo Júnior, ali da Assembleia de Deus Missão, do Jardim Portinari. Quero também agradecer a companhia do meu amigo, nosso irmão Júlio, que hoje me deu esta honra de estar vindo com ele nesta agenda que nós estamos aqui. E ele, tão de bom grado, ele tem estado a favor da obra, e eu tenho agradecido muito a vida dele, e hoje ele me deu este privilégio. Deus te abençoe, meu querido, sua filhinha, de uma maneira toda especial. Amados irmãos, nós sabemos que há um propósito em você estar aqui. A Bíblia diz que Deus nunca reúne seu povo em vão. Nós estamos aqui porque há sobre nós um propósito, e este propósito da nossa existência é de saber que nós temos uma missão. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio aqui porque é simpatizante da palavra ou porque gosta dos louvores entoados na igreja evangélica. Eu quero acreditar que você chegou aqui mesmo com tanta dificuldade, mas acredita que você vai sair daqui melhor do que você já entrou. Esse Deus nunca despede ninguém vazio. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falava comigo que haverá um tempo que não haverá mais tempo. Nós sabemos que há sobre essa existência, a Bíblia diz que o Senhor Deus, quando nos trouxe à existência, Ele deixou bem claro que nós passaríamos por um período de tempo aqui nesta terra, mas Ele deixou bem claro que antes que formasse este mundo, Ele já preparou um lugar, e este lugar que está reservado, a Bíblia diz que o próprio Jesus, quando esteve aqui no seu ministério terreno, a Bíblia diz que quando Ele sobe ao céu, uma nuvem o encobre diante de todos os homens galileus. A Bíblia diz que 2 anjos se apresentam dizendo: por que olhais para cima, varões galileus? Aquele que viste subir há de descer um dia. Esta promessa está reservada para nós que aqui estamos. Nós sabemos que a nossa vida aqui é muito passageira. A qualquer momento, Jesus há de arrebatar a sua igreja. Mas Jesus todos os dias está vindo para alguém. Eu não tenho o poder do amanhã, mas uma coisa é certa: eu devo viver o hoje como se não fosse existir o amanhã. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1, 2 e 3: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Porque se a palavra é falada pelos anjos, permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual já foi anunciada pelo Senhor, depois confirmada pelos que já ouviram? A Bíblia diz no Evangelho de João, quando disse que nós não devemos nos preocupar, porque esse Deus preparou um lugar para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, o vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós bem sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: como posso saber o caminho, se não sei para onde vais? O Senhor lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos entender que esse tempo é oportuno, esse tempo que Deus estabeleceu para nós que aqui estamos. Hoje temos a liberdade de expressão, mas os últimos dias, diz a Bíblia, que serão dias trabalhosos. Mateus capítulo 24, versículo de número 10: haverá muitos escândalos, e ai daquele que quem por vir o escândalo. Também vai nos dizer em Mateus capítulo 24, versículo 38, como foi nos dias anteriores ao dilúvio: casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Hoje a arca é a igreja, mas um dia esta porta vai se fechar. O Senhor Deus, naqueles dias, nos dias em que Noé pregava anunciando o juízo, ninguém acreditou. Mas quando veio o dilúvio, a Bíblia diz que Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou ela por fora. E veio a condenação para aqueles que não acreditavam na palavra do nosso Deus. Hoje nós temos um tempo a qual muitos estão preocupados com riqueza, com status, mas a alma precisa ter o endereço. E essa alma precisa saber que a eternidade sem Deus é um caminho que será muito triste a ser percorrido. E a Bíblia diz que este caminho eu só posso decidir quando ainda estou com vida. A Bíblia vai nos dar o exemplo em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. O Senhor há de voltar um dia, e essa segunda vinda será uma vinda para muitos que estarão despreocupados com este evento que há de acontecer. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O texto que eu li com a amada igreja, o versículo de número 13: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O homem faz planos, o homem quer executar planos nesta terra para alcançar os seus objetivos, mas eu tenho que saber que a minha alma um dia vai prestar contas diante de Deus. O juízo final será a todos que terão que comparecer diante a esse juízo. Mas a Bíblia diz no capítulo 25, versículo 31 a seguir, que o Senhor Deus separará as ovelhas, separará os bodes. A Bíblia diz que naquele dia os ímpios serão separados e o justo, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que estarão à sua direita, e aqueles que não receberam salvação estarão à sua esquerda. Haverá um juízo para eles,
Hoje o Senhor é o nosso advogado, mas um dia Ele será juiz, juiz sem compaixão, juiz sem piedade. Hoje Ele ainda é o nosso advogado. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para você viver uma vida policiada, uma vida em obediência a esta verdade. A Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a Bíblia diz em Revelação, Apocalipse, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer, o seu versículo, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele um dia fechará esta porta. Hoje nós temos a liberdade de expressão. Quando a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, bem-aventurado, feliz é aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo já está próximo. O que Deus nesta noite está dizendo sobre esta verdade: há muita preocupação nos dias atuais, a ansiedade que tem tomado conta de muitos corações, a ansiedade, preocupação excessiva. Você muitas das vezes quer viver o amanhã no dia de hoje. Basta, diz a Bíblia, cada dia o seu mal. Viver o hoje como se não fosse existir o amanhã. Eu devo andar com a minha vida preparada, porque a qualquer momento este evento vai acontecer. Você pode estar voltando para a tua casa. A Bíblia diz que será no abrir e piscar de olhos. A Bíblia nos fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que ficarem vivos serão arrebatados no abrir e piscar de olhos e serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia vai nos dizer que este mundo sofrerá o caos da desobediência, por não crer que esse Jesus desceu aqui, padeceu, foi morto e crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje está na eternidade e aguarda a sua igreja a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor nos chamará. Eu quero acreditar que o teu lugar ficará vazio, mas naquele dia vai ficar pastores, vai ficar missionários, vai ficar líderes, vai ficar líder do círculo de oração, vai ficar líder de mocidade, vai ficar pessoas que ocupam cargos de responsabilidades, porque nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus Pai. Naquele dia muitos dirão: eu profetizei no teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome, eu curei enfermos no teu nome. A voz que dirá dizendo: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Hoje é o tempo aceitável, e este tempo que Deus reservou para a tua vida, você priorizou estar aqui nesta noite, e eu vim te dizer, debaixo da graça de Deus, este evento que a Bíblia diz, hoje estamos em um tempo light, irmãos, a qual muitas igrejas já não pregam mais arrebatamento. Muitas igrejas estão preocupadas, líderes preocupados em superlotar as suas igrejas. O que adianta lotação sem qualidade? A qualidade deve estar no modo de vida. Eu não posso somente ser crente aqui, eu não posso trazer o conformismo para a minha vida, estar somente na igreja. Tem pessoas que já acostumaram vir para a igreja, voltar para a sua casa, já está muito bom.
acha isto que está fazendo muita coisa, mas eu quero vos dizer nesta noite, Deus chamou a cada um que aqui está com este propósito, e você tem este propósito porque esse Deus, Ele não te pediu, Ele deu uma ordem imperativa à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e se batizar será salvo, mas aquele que não crer será condenado. A Bíblia nos diz que nós temos uma missão aqui, nós temos que fazer discípulo, nós temos que discipular alguém que não tem Cristo no centro da sua vida. Mas hoje é um tempo de apatia, é um tempo que muitos que professavam esta fé se escandalizaram, viveram uma vida de escândalo, e a Bíblia diz que o pecado se multiplica. Em Mateus 24, versículo de número 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus, nesta casa de oração, está dizendo para você: não tem como viver uma vida, um pé na igreja, outro pé no mundo. Você tem que decidir para onde você vai. O Egito não pode fazer parte da tua vida, porque se as delícias desta vida fazer parte do teu coração e colocar Deus em segundo plano, pode ter certeza de uma coisa: o céu você não entrará nele. Mas Jesus nos trouxe aqui para até mesmo dizer neste evento que é preciso de uma preparação urgente. Você deve se preocupar com a tua salvação. Pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filho, nem filho salva mãe, nem marido salva esposa, nem esposa salva marido. É um tempo que você deve cuidar e não colocar ninguém como responsável pela tua degradação, pelo seu inclínio espiritual, ainda que eles cooperam para isso. Mas Jesus, sabendo disso, Ele desceu aqui e disse bem claro para nós: olhai para mim, que sou o autor e consumador da tua fé. A fé que nasceu em você, nasceu de um homem perfeito, que quando subir ao céu, ele disse: eu vou deixar um outro consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, a qualquer momento, Ele vai trazer para a tua vida essa aceitação que você deve trazer ao teu coração por esses dias. É tempo de levantar a cabeça, partir para cima, colocar Deus como primazia. E pode ter certeza de uma coisa: quando eu priorizo o que é de Deus, Deus prioriza o que é meu. A Bíblia diz que esse Deus, Ele não quer jamais que você viva uma vida de duplicidade de personagem. Quando a Bíblia diz na epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Esse Deus, Ele nos disse que essa alma é eterna, essa alma não morre. Um dia esta alma
partirá para um destino, e esse destino você decide ainda aqui. Depois da morte não tem como. A Bíblia diz que há dois caminhos a seguir, mas este nos dá o exemplo: porfiar por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. A Bíblia diz que esses dois caminhos, a porta estreita que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ele, mas o caminho largo e espaçoso, são muitos os que entram por ele, que leva à perdição eterna. Queridos, esta preocupação de salvação, pessoas já estão deixando de ter. Acha que a vida aqui é viver uma vida cotidiana a cada dia, buscando os seus ideais. Mas quando eu priorizo o reino de Deus, tudo que é meu, o diabo não pode tomar. Tudo que Deus priorizou para mim, ninguém pode tomar à frente. O teu sucesso, o teu progresso vai depender de fidelidade, vida no altar, vida de obediência. Querido, querida irmã que aqui me ouve, esta palavra que eu prego aqui, em muitos ministérios não aceitam mais, porque retrata com a vida no estreito, uma vida em obediência. Se esta palavra não constranger a tua vida, ela não vem de Deus, porque esta palavra constrange a minha vida a melhorar. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse bem claro: se os anjos descer do céu e pregar um outro evangelho, que não é este que eu prego, considera-se anátema. O que quer dizer com isso? O evangelho tem que nos constranger para melhorar. Exorta, consola e edifica. Essas três primazias, elas andam juntos. Uma vez que eu prego aqui, enquanto eu prego aqui, Jesus te constrange a melhorar, e ao mesmo tempo ela te consola, e ao mesmo tempo ela te edifica e te fortalece para viver o melhor de Deus. Enquanto eu prego aqui, se você acreditar, esta luta que você está passando, você vai superar ela de cabeça erguida, porque se Deus é maior na tua vida e que trata a nossa causa com fidelidade, é por isso que Jesus te trouxe aqui nesta noite. Vai chegar um dia de prestação de conta. A Bíblia diz que diante do trono se abrirá dois livros: o livro da vida, e aquele que está o seu nome no livro da vida não passará por julgamento, mas receberá galardão para entrar na Nova Jerusalém. Até mesmo Jesus disse aqui no versículo 31 a seguir: vós sois geração eleita. A Bíblia vai nos dizer: vindes benditos de meu Pai, que possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja bem, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ninguém pega Jesus desapercebido. Jesus estava no princípio. A Bíblia diz: no princípio era o verbo. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas se fez com ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio, ele estava desde o começo deste mundo, e a tua vida foi projetada com propósito. E Deus nesta noite está dizendo para você que naquele dia não vai haver desculpa. Naquele dia não terá como se desculpar o porquê que tu não recebeu
salvação eterna, porque o livro das obras mostrará quem realmente você foi aqui nesta terra. Tudo estará patente aos olhos, tudo se revelará diante das vidas que não receberam salvação. Mas eu quero acreditar que tu estarás recebendo galardão para entrar na Nova Jerusalém. Sabe por que é doloroso? Sabe por que custa lágrima? Servir a Deus direito, servir a Deus de qualquer jeito. Tem muita gente já fazendo isso por aí, mas olha bem o que eu estou dizendo aqui. Crente que preza a verdade, crente que preza uma vida no altar, ele vive lutas, dificuldades para com sua vida conservar-se em Deus. E é por isso que Deus aqui me diz para te dizer nesta noite, mesmo com tanta dor, mesmo com tanto sacrifício, persevera, porque se Deus não fica por devedor de ninguém, vai chegar recompensa, a recompensa tua, diz a Bíblia Sagrada. Se nós, homens na terra, esperarmos só nesta vida, somos os mais miseráveis. O que Deus está dizendo aqui: se eu só esperar nesta vida, a vida eterna eu não estou me importando, e eu terei um certo julgamento, e eu vou sofrer por toda a eternidade. Eu vim te dizer aqui, da mesma forma que o céu é real, da mesma forma que a Nova Jerusalém é real, também o inferno existe. Haverá punição para aqueles que não creram nesta verdade. Hoje nós somos taxados como crentes loucos, crentes que falam algo que nunca viu, e que até mesmo fala coisas que nunca vai acontecer. É aquilo que está sendo dito lá fora, mas eles não sabem que aquele que inspirou todos os escritores desta palavra com seu Espírito Santo deixou bem claro aqui: eis que você, eu, somos propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para com Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai chegar o dia, querido, a Bíblia diz que lá não passará mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Naquele dia, a Bíblia diz que nós encontraremos com Ele. Eu quero acreditar que tu tenhas a mesma vontade de entrar na Nova Jerusalém e abraçar Jesus e dizer: valeu a pena, valeu a pena chegar até aqui, valeu a pena largar tudo por teu amor, Jesus. Ele nos abraçará, mas para chegar lá precisa haver renúncia. Oh, querido, querida irmã, enquanto eu prego aqui, eu já prego já há alguns anos, mas eu quero dizer que no princípio da fé, a minha preocupação era se você vai receber a palavra, se você vai ter um agito ali espontâneo. Mas a minha preocupação hoje é você sair daqui crente, é você compreender o que eu estou pregando aqui. E esta palavra que eu prego aqui, ela
você lutar até o fim, e você fazer como o apóstolo Paulo: eu estou combatendo o bom combate, estou acabando a carreira, mas estou aguardando, estou guardando a minha fé. Ei, querido, querida irmã, não se venda, não se corrompa, não se leve pelas facilidades, as facilidades que estão sendo expostas em muitos ministérios por aí. A liberdade se tornou libertinagem. Não precisa de muita coisa, é só você vir para a igreja, é só você cumprir os teus compromissos, voltar para a tua casa. Em muitos lugares a preocupação é que você venha para a casa de Deus e somente isso, porque a preocupação é que a igreja esteja lotada, que a igreja esteja em movimento. Mas a preocupação de Jesus para a tua alma é você sair daqui com a alma preparada. O fôlego da minha vida está na mão de Deus. Se Ele quiser, eu não chego em casa. Se Ele não quiser, tu não chega em casa. E para onde a tua alma vai? Para onde tu vai, filha? Para onde a tua alma vai repousar? É por isso que Jesus está dizendo sobre esta verdade: você deve viver agora como se não fosse existir o amanhã. Jesus pode te chamar. Para onde tu vais? É preciso andar com a alma livre do pecado, livre da mágoa, da maia sébia caia, arabadagassuri me caia. Ele quer que você viva esta primazia, e para viver esta primazia, eu tenho que entender que Ele deixou a terceira pessoa da Trindade. Entenda bem isso. Ele não deixou para somente movimento, jamais. O Espírito Santo, ele foi deixado aqui para convencer você do erro e do pecado. Este mesmo Espírito Santo que está aqui foi deixado para o dia da redenção. Ele quer que você entenda isso nesta noite. O porquê que Jesus quer que você o conheça de verdade. Ser batizado com o Espírito Santo, tem pessoas que interpretam errado, e até mesmo diz: para ser batizado com o Espírito Santo, para ter este movimento que eu vejo por aí, é melhor ficar do jeito que eu estou. Tem pessoas que estão se escandalizando a joia, a sé, já estão se escandalizando com o poder de Deus. Igreja pentecostal, igreja assembleia, assembleianos que aqui estão, eu quero dizer isto para você: poder de Deus não escandaliza. Escandaliza é você viver uma vida de pecado, uma vida fora dos padrões que a Bíblia registra. Isto é vergonha. Mas porque Jesus quer te batizar, você terá uma ligação muito direta com Ele. E ser batizado com o Espírito Santo é ter sensibilidade do mundo espiritual. Eu sei aonde Jesus está, eu sei aonde Ele quer que eu esteja. Eu tenho que ser sensível à voz do Espírito Santo, e para ter essa sensibilidade, eu entro dentro desta casa, eu não consigo ficar de boca fechada, porque sei que Ele está presente aqui. Imagina você, querida, querido, para você ter uma analogia mais real do que eu estou dizendo, o aniversariante está presente aqui. Como seria a tua recepção com quem já fez um aniversário, quem está sendo homenageado? Da forma, é fato, você ser convidado, e quando chega em uma festa, você vai ao aniversariante e vai se apresentar dizendo: meus parabéns, oh, que Deus te abençoe. Isto é fato. Mas o que Deus
Jesus está dizendo aqui é que Ele está aqui, a festa é para Ele, mas tem pessoas que entram na festa e não dá nem atenção para aquele que está na festa. Quem está na festa morreu por você. Este valor foi muito grande. Quem está na festa pagou o preço no teu lugar. Quem está na festa não olhou o grau da tua pecanoia, sébia, candarai, do teu modo de vida, a sua vida pecaminosa outrora, quando não conhecia Cristo. Ele viu a necessidade da tua alma e te trouxe para a presença dele. É por isso que Ele está presente aqui. Mas eu acredito, porque já sinto isso aqui, tem pessoas que já homenageou o aniversariante chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele está presente aqui. Quem já sentiu Ele aqui? Quem já sentiu? Você que já sentiu Ele aí, abraça Ele agora, sinta Ele agora, sinta Ele abraçando a sua alma, sinta Ele tomando a tua vida nesta noite, dizendo para você: aguenta mais um pouco, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Querido, querida irmã, se eu e você, carne, se revoltamos vendo pessoas usando as coisas santas para se auto-beneficiar, pessoas trocaram púlpitos por palcos, pessoas que usavam a palavra para doutrinar, falar daquele que merece toda a honra, toda a glória, usou aquilo que Deus deu para ele para se auto-beneficiar. Ei, o talento que Deus te deu não foi para a tua glória, foi para a glória dele, foi para a honra dele. E é por isso que Deus está dizendo que vai chegar o dia da prestação de conta. Até o próprio Jesus disse que um dono de uma terra deixou talentos a ser granjeados. O que recebeu 5 produziu 10. O que recebeu 1 enterrou. E ele enterrando, veio o dono da terra. Quem granjeou, o Senhor da terra disse: servo bom e fiel, o que deste a ti granjeou e produziu muito mais. Entra para a alegria que eu te dou. Mas aquele que enterrou o talento, se eu sabia que tu era exigente, eu enterrei porque tive medo de perder o único talento que tu me deste. Ele disse: servo mau e fiel, o que eu te dei foi para granjear, não foi para enterrar. O que Jesus está dizendo aqui: Deus te deu algo e deve ser trabalhado por esses dias. Você não deve viver uma vida conformada. Faz quanto tempo você é este mesmo crente? Faz quanto tempo você vem para a igreja da mesma forma e volta para a tua casa? Quanto tempo faz? Você acha que Jesus quer que você continue assim? Ele quer que você entenda: tu tem que fazer alguma coisa para o reino de Deus. O reino de Deus está às portas. Um dia Jesus vai te cobrar isso. E é por isso que Jesus te trouxe aqui neste domingo para dizer isso para você. Eu te dei um talento e deve ser granjeado. Você deve ter atitude. Se você colocar maus exemplos,
Você tem muito estão patentes aos teus olhos. Mas Jesus quer que você entenda: eu fui 100% homem e 100% Deus. E disse para você: olha para mim, que sou o autor e consumador da tua fé. Ele deixou o exemplo, e Ele está dizendo para você: se tu olhar para mim, você supera este momento difícil que você está atravessando. Se você olhar para mim, você dará a volta por cima dessa situação que você vive. Se você olhar para mim, você pode ter certeza, você viverá o melhor de Deus por esses dias. Quem crê recebe esta profecia. Jesus está transferindo para aqueles que acreditam o melhor dele para a tua vida, para a tua casa, para o teu chamado nesta terra. Jesus disse ao meu coração: o que eu tenho, eu preciso granjear. O que eu tenho, eu preciso trabalhar nisso. Embora, queridos, tem pessoas que querem atropelar o seu semelhante para se auto-beneficiar, ter aproveito disso. Mas quem tem chamado de Deus não precisa disso. Deus é quem abre a porta, e é o mesmo Deus que fecha a porta também. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta casa, para dizer para você: você já foi deitar um dia e preocupar com a sua alma? Como tem sido o seu sono por esses dias? Como tem sido a sua preocupação? Querido irmão, o apóstolo Paulo disse: eu prossigo em conhecê-lo. Eu preciso melhorar dia após dia. Eu preciso, como diz o hino cantado por J. Neto, eu preciso ser melhor do que fui ontem. Eu preciso melhorar dia após dia. E para melhorar não tem outro caminho se eu não aproximar de Jesus. E para se aproximar de Jesus, não é o talento que eu tenho. Eu tenho que descer para Jesus aparecer. Eu tenho que descer para o vale. Eu tenho que viver uma vida de oração. Sem oração, sem diálogo com aquele que é dono da tua vida. Para onde tu vais? Para onde a tua alma vai? Se eu digo que sou amigo de alguém, eu preciso aproximar-se desse amigo. Eu preciso entender as suas vontades, porque a convivência faz eu conhecer a pessoa que está do meu lado. Eu tenho a minha esposa em casa, e pela convivência eu sei o que agrada e o que desagrada a ela. Eu sei o que ela tem no coração para buscar, porque há diálogo, porque esta aproximação nos dá esse direito. E Jesus nesta casa está dizendo para você: se tu és meu amigo, deve praticar esta obediência. Não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Jesus disse isso: se tu és o meu amigo, deve andar como eu andei. Se tu és o meu amigo, deve ser praticantes desta palavra. E para ser amigo, eu preciso me aproximar dele. O que Jesus está dizendo aqui nesta casa: ei, irmãos, nós vamos embora a qualquer momento. A qualquer momento, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A carruagem vai passar, queridos. Nós estamos aqui de passagem. Diz a Bíblia que somos peregrinos, forasteiros nesta terra. Nós temos uma pátria, e esta pátria é celestiana. Embora muitos não acreditem, mas a Bíblia diz que a qualquer momento Deus tirará o seu povo desta terra. Quem acredita, vem glorificando esse Deus
Mas aqui nesta noite, Ele está falando. Que lá mandorabagai. João, quando viu o Senhor na glória, ele disse: eu vejo um homem semelhante, e este homem, os seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, suas vestes brancas como a lã. E falando ele comigo, a minha carne se estremeceu. Diz a Bíblia que João viu a cidade santa. Você lembra deste louvor? João viu a cidade santa. Jesus está dizendo nesta noite, eu termino esta mensagem dizendo para você: não coloque pessoas responsáveis pela tua salvação, porque vai ficar esta e vai ficar você também. Mas coloque Jesus no centro da tua vida, e pode ter certeza, o teu corpo mortal descerá a tampa fria um dia, mas esta alma terá um encontro com o Senhor nos ares. Se esta oportunidade acontecer, de nós coletivamente seremos transformados no abrir e piscar de olhos, encontraremos com o Senhor nos ares. Mas esse dia, meu querido, se Jesus vier só para mim, a Bíblia me dá essa esperança: os olhos espirituais abrirão e vão ver Jesus como Ele é. Eu quero que a nossa irmã louve ao Senhor, por gentileza. Há um clima espiritual aqui, irmãos. Quem veio adorar entende o que eu estou sentindo aqui. A minha preocupação é de você sair daqui entendendo o que eu preguei. Jesus me diz aqui para te dizer: procura em guardar a sua alma. Guarde este bom tesouro que é a sua alma, porque um dia nós estaremos juntos em um só coral, dizendo que Ele é santo, 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 santo por excelência. Quem veio adorar, sente Ele aqui. Se estiver pronto, pode soltar, filho. Aleluia.